O mais importante para o investidor. Lições de um gênio do mercado financeiro. Howard Marks. Capítulo 6. O mais importante é reconhecer o risco. Já que agora o sistema está mais estável, acredito que nós o deixaremos menos estável por meio de maiores alavancagens e assunções de risco. Myron Scholes. A sabedoria popular nos diz que o risco aumenta nas recessões e diminui durante os períodos de fartura. Ao contrário, seria mais útil imaginar que o risco aumenta durante os períodos de melhoria, enquanto os desequilíbrios financeiros se acumulam e se materializam em recessões. Andrew Crockett. Não importa quão bons sejam os fundamentos de um ativo, pois, quando exercem sua ganância e propensão a errar, as pessoas são capazes de pôr tudo a perder, sem autor definido. Um grande investimento precisa gerar retornos e controlar riscos. O reconhecimento do risco é pré-requisito absoluto para poder controlá-lo. Espero que tenha me expressado claramente sobre o que compreendo como risco e o que não. Ele é a incerteza sobre quais resultados irão ocorrer e quais as possibilidades de perda quando ocorrer algo desfavorável. O próximo passo importante é descrever o processo pelo qual o risco pode ser reconhecido pelo que é. Isso começa a desenvolver-se geralmente pelo entendimento dos momentos em que os investidores dão pouca atenção ao risco. Otimistas pagam muito por um determinado ativo. Em outras palavras, o principal acompanhante do risco elevado é o preço elevado, seja de um ativo individual ou outro sobrevalorizado, portanto caro, seja de um mercado inteiro estimulado por um sentimento altista, portanto, com preços altos. A principal fonte de riscos é participar das negociações em vez de se afastar delas, quando os preços estão altos. Enquanto o teórico acredita a retorno e risco dois conceitos distintos, ainda que correlacionados, o investidor de valor acredita que o risco elevado e o retorno prospectivo baixo são apenas os dois lados de uma mesma moeda, ambos decorrentes principalmente dos preços altos. Assim, ter ciência da relação entre preço e valor em relação a um único ativo ou a todo o mercado é componente essencial para lidar bem com o risco. Quando os mercados sobem, tanto que os preços acabam implicando perdas maiores do que os potenciais ganhos que deveriam gerar, o risco surge. E o seu gerenciamento se inicia ao reconhecermos que ele existe. Ao longo da inclinação positiva da linha de mercado de capital, o crescimento do rendimento potencial representa uma compensação pelo incremento do risco assumido. Com exceção das pessoas que conseguem gerar alfa ou que possuem acesso a gerentes que possuem alfa, os outros investidores não devem tentar obter retornos adicionais se não quiserem assumir riscos incrementais. E se resolverem tentar, devem exigir prêmios de risco. No entanto, em algum ponto da oscilação do pêndulo, as pessoas se esquecem e abraçam o risco de forma excessiva. Em suma, nos mercados altistas, geralmente quando as coisas estão indo bem há algum tempo, as pessoas tendem a dizer: o risco é meu amigo. Quanto mais risco eu correr, maior será meu retorno. Dê-me mais risco. A verdade é que a tolerância ao risco é contrária à obtenção de êxito nos investimentos. Quando não se tem medo do risco, ele é aceito mesmo sem nenhuma compensação por fazê-lo. E, assim, a compensação pela assunção do risco desaparece. Esta é uma relação simples e inevitável. Ao não se preocupar
e, na verdade, tolerar os riscos, os investidores compram ações com quocientes, preço dividido por lucro, altos, e empresas privadas em múltiplos de EBITDA elevados, fluxo de caixa definido como os lucros antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização. E, por fim, passam a acumular títulos, bonds, apesar de suas margens estreitas de lucros, e imóveis a taxas de capitalização mínimas, o quociente entre lucro operacional líquido e preço. Poucas coisas são tão enganosas quanto a crença generalizada de que não há riscos, pois somente quando os investidores são adequadamente avessos a ele, os retornos prospectivos incorporam prêmios de risco apropriados. Espero que, no futuro, a. Os investidores se lembrem de temer os riscos e exigir prêmios de risco. E b. Continuemos alertas para os momentos em que essa situação não ocorre. So much that's false and nut. Tanto que é falso e louco. 8 de julho de 2009. Desse modo, um elemento primordial para a criação de riscos é a crença de que estes estão menores, ou talvez tenham até desaparecido por completo. Acreditar nisso eleva os preços e impede investidores a realizar atitudes arriscadas, mesmo com baixo valor dos retornos prospectivos. Entre 2005 e 2007, a visão geral de que o risco havia desaparecido fez os preços aumentarem ao patamar de uma bolha, o que levou investidores a participar de atividades que, mais tarde, se revelaram arriscadas. Dentre todos os processos, esse é um dos mais perigosos. Sua tendência à repetição é notável. Dos muitos contos de fadas contados ao longo dos últimos anos, um dos mais sedutores e, portanto, mais perigosos foi o da redução global do risco. Ele dizia o seguinte: o risco de ciclos econômicos vem diminuindo por causa da boa gestão do Banco Central dos Estados Unidos. Por causa da globalização, o risco tem se espalhado pelo mundo em vez de se concentrar geograficamente. A securitização e o empréstimo sindicado têm feito o risco ser distribuído entre muitos participantes do mercado, evitando que se concentre em apenas alguns. O risco foi dividido entre os investidores mais capazes de suportá-lo. A alavancagem tornou-se menos arriscada porque as taxas de juros e as condições da dívida são muito mais favoráveis aos mutuários. As compras alavancadas são mais seguras porque as empresas que estão submetidas à compra são fundamentalmente mais fortes. A proteção, hedge, do risco pode ser realizada por meio da estratégia de retorno absoluto e da estratégia comprada-vendida, ou por meio do uso de derivativos projetados para esse fim. Os avanços da informática, da matemática e da modelagem nos fizeram compreender melhor os mercados, tornando-os, portanto, menos arriscados. A revista Pension & Investment, 20 de agosto de 2007, lançou uma boa metáfora. Jill Fredstone é um especialista em alavancagens reconhecida em todo o país. Ele conhece um tipo de risco moral e que os melhores equipamentos de segurança podem persuadir alpinistas a assumir mais riscos, tornando-os, de fato, menos seguros. Assim, como ocorre nas oportunidades de ganhar dinheiro, o grau de risco presente em um mercado origina-se do comportamento dos participantes, e não dos ativos, das estratégias e das instituições. Independentemente de como as estruturas do mercado estejam construídas, o risco será baixo apenas se
os investidores se comportarem com prudência. O ponto principal é que histórias como essa, que tratam do controle do risco, raramente acabam sendo verdadeiras. O risco não pode ser eliminado, ele é apenas transferido e distribuído. E os acontecimentos que fazem o mundo parecer menos arriscado são, em geral, ilusórios e, portanto, ao apresentar um quadro otimista, tendem a tornar o mundo mais arriscado. Estas são as lições mais importantes de 2007. Now it's all bad. Agora tudo vai mal. 10 de setembro de 2007. O mito de que não existe mais risco é uma das fontes de risco mais perigosas, um dos principais fatores para a criação de bolhas. No ponto máximo do movimento pendular, a crença no baixo risco e na produção certa de lucros intoxica o rebanho e faz com que seus membros esqueçam a cautela, a preocupação e o medo da perda. Em vez disso, fiquem obcecados com o risco de perder oportunidades. A última crise se fez presente, principalmente porque as pessoas começaram a investir enormes montantes em coisas novas, complexas e perigosas. Assumiram muita alavancagem e comprometeram muito capital em investimentos líquidos. Por que fizeram isso? Os investidores acreditaram em demasia e se preocuparam muito pouco e, portanto, se arriscaram demais. Resumindo, convenceram-se de que viviam em um mundo de baixo risco. A preocupação e os outros sentimentos aparentados, a saber, a desconfiança, o ceticismo e a aversão ao risco, são ingredientes essenciais em um sistema financeiro seguro. A preocupação impede que se façam empréstimos arriscados, que as empresas ultrapassem seu nível sustentável de endividamento, que as carteiras se tornem excessivamente concentradas e que as estratégias não comprovadas se transformem em manias populares. Quando preocupação e aversão ao risco estiverem presentes, como deveria ser sempre, os investidores questionarão, investigarão e agirão com prudência. Investimentos arriscados não serão realizados ou terão a obrigação de fornecer compensação adequada em termos de retorno esperado. Ocorre que os mercados somente oferecerão prêmios de risco adequados quando os investidores forem suficientemente avessos ao risco. Quando poucos se preocupam, os tomadores de empréstimos arriscados e as estratégias questionáveis têm fácil acesso ao capital. Consequentemente, isso precariza o sistema financeiro. Muito dinheiro será depositado no risco e no novo, elevando os preços dos ativos e causando a redução dos retornos prospectivos e da segurança. Claramente, nos meses e nos anos que antecederam a crise, poucos participantes se preocupam tanto quanto deveriam. Touchstones. Critérios. 10 de novembro de 2009. O risco dos investimentos tem origem principalmente nos preços muito altos. E os preços muito altos costumam originar-se do excesso de otimismo, do ceticismo inadequado e da aversão ao risco. Outros fatores subjacentes podem incluir os baixos retornos prospectivos em investimentos mais seguros, algum bom desempenho recente nos mais arriscados, fortes entradas de capital e fácil disponibilidade de crédito. A questão aqui é entender o impacto que tudo isso tem. O processo mental relativo aos investimentos é uma corrente em que cada elo, isto é, cada investimento, define as exigências do próximo. Em 2004, descrevi o processo da seguinte maneira. Usarei um mercado típico de alguns anos atrás para ilustrar como isso funciona na vida real.
Digamos que a taxa de juros das letras do Tesouro Americano de 30 dias é de 4%. Então, os investidores dizem que, se investirem por 5 anos, desejam obter 5%. Usarei um mercado típico de alguns anos atrás para ilustrar como isso funciona na vida real. Digamos que a taxa de juros das letras do Tesouro Americano de 30 dias é de 4%. Então, os investidores dizem que, se investirem por 5 anos, desejam obter 5%. E para comprar a nota de 10 anos, querem 6%. Quanto maior for o prazo de vencimento, mais juros serão exigidos pelos investidores, porque sua preocupação é com o risco ao seu poder de compra, que supõe que aumente com o aumento do prazo de vencimento. É por isso que a curva de rendimento, que na realidade é uma parcela de linha de mercado de capital, geralmente inclina-se positivamente com o aumento da vida dos ativos. Agora, vamos juntar o risco de crédito a isso. Se a letra do Tesouro de 10 anos paga 6%, não comprarei títulos de dívida corporativa de uma empresa com rating A menos que me pague 7%. Isso introduz o conceito de spread de crédito. Nosso investidor hipotético quer 100 pontos base para deixar de investir em títulos do governo e passar a investir em títulos empresariais. Se for consenso entre os investidores, então esse será o spread do rendimento. E se nos afastarmos dos títulos com investment grade? Não investirei em um título de alto rendimento, high yield, a menos que obtenha 600 pontos básicos sobre uma nota de tesouro americano de maturidade semelhante. Assim, os títulos de alto rendimento são obrigados a render 12%, isto é, um spread de 6% em relação à nota do tesouro, para que consigam atrair compradores. Agora, deixamos a renda fixa de lado. As coisas ficam mais difíceis porque, em certos investimentos, como nas ações, não existem retornos prospectivos. Isso porque simplesmente seus retornos não são fixos, são conjecturais. Mas os investidores possuem uma boa percepção em relação a essas coisas. Historicamente, as ações da Standard & Poor's tiveram rendimento de 10%, e as comparei somente se eu achar que elas continuarão da mesma forma. E as ações mais arriscadas precisarão me oferecer um maior retorno. Não vou comprar na Nasdaq a menos que eu acredite que possa chegar a 13%. A partir daí, as condições deverão apenas melhorar. Se consigo 10% com ações, então precisarei de 15% para aceitar a iliquidez e a incerteza associadas ao setor imobiliário, e 25% caso eu queira investir em aquisições do tipo buyout, e 30% para me induzir a investir em venture capital com sua baixa taxa de êxito. É assim que deveria funcionar, e na verdade eu acho que geralmente funciona, embora os requisitos não sejam os mesmos em todos os momentos. O resultado é uma linha de mercado de capital bastante familiar para muitos de nós, conforme mostrada na figura 6.1. Um dos grandes problemas do retorno dos investimentos atualmente surge do ponto de partida desse processo. A taxa de risco não é de 4%, está mais próxima de 1%. Os investidores típicos requererão retornos mais atrativos para que possam aceitar o risco dos prazos maiores. Mas com o ponto de partida em mais 1%, 4% é agora a taxa correta para 10 anos, e não 6%. Eles não investirão em ações a menos que possam obter 6% ou 7%. E as obrigações especulativas talvez não valham a pena
se seus rendimentos forem inferiores a 7%. O mercado imobiliário terá de render 8% ou mais. Para que as aquisições do tipo buyout sejam atraentes, devem prometer 15% e assim por diante. Agora temos uma linha de mercado de capital como a mostrada na figura 6.2, que está em um nível muito menor e muito mais achatada. Explica-se a parte mais baixa da linha pelas baixas taxas de juros, cujo ponto de partida é a baixa taxa de juros sem risco. Afinal, cada um dos investidores precisa competir com os outros por capital. Mas, aquele ano, devido às baixas taxas de juros, os retornos mínimos para cada um dos investimentos sucessivamente mais arriscados foi a mais baixa que vi em toda a minha carreira. Além de a linha de mercado de capital estar, hoje, em um nível baixo em termos de retorno, há também uma série de fatores que conspiram para o seu achatamento. Isso é importante, porque a inclinação da linha, ou o quanto o retorno esperado aumenta por unidade de aumento de risco, quantifica o prêmio de risco. Em primeiro lugar, os investidores esforçaram-se avidamente para fugir de investimentos de baixo risco e baixo retorno. Segundo, os investimentos arriscados têm sido muito gratificantes por mais de 20 anos e se saíram particularmente bem em 2003. Assim, os investidores são atraídos mais ou repelidos menos do que deveriam por investimentos arriscados e exigem menos compensação de risco para começar a investir neles. Terceiro, os investidores têm a percepção de que, atualmente, o risco é limitado. Em resumo, para usar as palavras dos quantes, a aversão ao risco está menor. De alguma forma, nessa alquimia única, a psicologia dos investidores, não quero isso nem de graça. Tinha se transformado em, para mim, parece um bom investimento sólido. Risk and Return Today. Risco e retorno na atualidade. 27 de outubro de 2004. Esse processo de enriquecimento acaba nos levando a quocientes preço sobre lucro elevados, spreads de crédito estreitos, comportamento indisciplinado dos investidores, uso indiscriminado da alavancagem e forte demanda por todos os tipos de veículos de investimento. Tudo isso, além de causar o aumento dos preços e a redução do retorno prospectivo, também cria um ambiente de alto risco. O risco é incrivelmente importante para os investidores. Também efêmero e imensurável. Entretanto, essas características tornam difícil o seu reconhecimento, especialmente em situações influenciadas pelas emoções. Mas é imperativo que o façamos. No próximo trecho, escrito em julho de 2007, eu mostro o processo de avaliação que usamos na Oaktree para avaliar o ambiente de investimento e o humor ao risco na época. Em outros momentos, as especificidades podem ser diferentes. Espero, contudo, que este exemplo de nosso processo de tomada de decisão seja útil. Como estamos hoje, meados de 2007? Acredito não haver muito mistério. Vejo baixos níveis de ceticismo, medo e aversão ao risco. A maioria das pessoas costuma estar disposta a realizar investimentos arriscados, porque os retornos prometidos pelos investimentos tradicionais e seguros parecem muito baixos. Isso é verdade. Embora a falta de interesse por investimentos seguros e a aceitação de investimentos mais arriscados tenham deixado a inclinação da curva risco-retorno bastante achatada. Os prêmios de risco são geralmente os mais baixos que vi, mas poucas pessoas
deixam de aceitar os riscos incrementais. Recentemente, os mercados mostraram uma tendência à subida quando há acontecimentos positivos e a se recuperar facilmente dos eventos negativos. Vejo pouquíssima gente querendo ansiosamente se desfazer dos seus ativos e poucos vendedores forçados a fazer isso. Na verdade, há uma forte demanda pela maioria dos ativos. Como resultado, não conheço nenhum grande mercado que possa ser descrito como subprecificado ou esvaziado. É o que é. Temos vivido em um período otimista. O ciclo tem sido bastante altista. Os preços estão altos e os prêmios de risco são baixos. A confiança substitui o ceticismo e o entusiasmo substitui a moderação. Você concorda ou discorda? Eis a questão. Responda primeiro, e as implicações dessa resposta para os investimentos se tornarão claras. No primeiro trimestre do ano, houve um grande aumento das inadimplências relativas aos empréstimos hipotecários de alto risco, subprime e mortgages em inglês. As partes envolvidas diretamente perderam muito dinheiro e os espectadores se preocuparam com o contágio de outras partes da economia e de outros mercados. No segundo trimestre, o impacto atingiu a CDO, Collateralized Debt Obligation, ou obrigações de dívida colateralizadas, produtos financeiros estruturados em camadas ou tranches, que haviam investido em carteiras de empréstimos hipotecários, subprime e hedge funds, que haviam comprado dívida de CDOs, incluindo 2 fundos de bear stearns. Aqueles que precisaram liquidar seus ativos foram forçados, como de costume, em cenários de dificuldades, a vender o que podiam, não o que queriam, e muito menos apenas os indesejados ativos ligados à crise do subprime. Começamos a ver notícias sobre o rebaixamento das notas de risco, exigências por maiores garantias, margin call, e vendas apressadas a preços baixos, fire sales, isto é, o combustível geralmente utilizado para o colapso do mercado de capitais. Nas últimas semanas, começamos a ver que os investidores estão ficando mais reticentes e as novas emissões de dívida de baixa classificação de crédito precisaram ser renegociadas, postergadas ou retiradas, deixando os empréstimos ponte sem financiamento. Os últimos 4 anos e meio foram de despreocupação para os investidores. Isso não significa que continuará assim. Darei a última palavra a Warren Buffett. Como costumo dizer, descobrimos quem está nadando nu somente quando a maré baixa. Lembre-se, polianas, a maré não se mantém alta para sempre. It's all good. Está tudo bem. 16 de julho de 2007. Quero salientar enfaticamente que os comentários do memorando de julho de 2007 e os meus outros avisos não têm nada a ver com a previsão do futuro. Tudo o que precisávamos saber nos anos que antecederam a crise poderia ter sido percebido ao se acompanhar de forma consciente os acontecimentos do presente. A realidade do risco é muito mais complexa e menos direta do que a percepção que podemos ter dela. As pessoas superestimam muito sua capacidade de reconhecer o risco e subestimam o que é preciso fazer para evitá-lo. Assim, aceitam o risco sem saber, e ao fazê-lo, contribuem para a sua criação. Por esse motivo, é essencial aplicarmos o pensamento incomum de segundo nível ao tema. O risco surge à medida que o comportamento do investidor altera o mercado. Quanto mais desejam os ativos, acelerando uma valorização que somente ocorreria no futuro, mais reduzem os retornos prospectivos. Conforme fatores psicológicos os fortalecem e eles se tornam mais ousados e menos preocupados,
deixam de requerer prêmios de risco adequados. A ironia final está no fato de que a recompensa por assumir riscos incrementais diminui quando mais pessoas entram no jogo. Assim, o mercado não é uma arena estática em que os investidores realizam suas operações. Ele é responsivo, formado pelo próprio comportamento dos investidores. O aumento de confiança dos investidores cria mais motivos de preocupação, assim como o aumento do medo e aversão ao risco combinam-se para ampliar os prêmios de risco ao mesmo tempo que reduzem o risco. Eu chamo isso de perversidade do risco. Não vou comprar a qualquer preço. Todos sabem que é muito arriscado. Essa é uma frase que eu vi em minha vida e que deu origem às melhores oportunidades de investimento de minha carreira. A verdade é que o rebanho está errado sobre o risco, pelo menos com a mesma frequência que está errado sobre o retorno. O consenso de que algo está muito quente para poder ser manuseado está quase sempre errado. Em geral, a verdade está no contrário disso. Estou firmemente convencido de que o risco dos investimentos costuma estar onde é menos percebido e vice-versa. Quando todos acreditam que algo apresenta risco, a relutância em comprá-lo geralmente reduz seu preço, a ponto de não mais tornar sua negociação arriscada. A opinião amplamente negativa pode anular o risco, uma vez que o otimismo deixou de fazer parte de seu preço. E, obviamente, conforme demonstrado pela experiência, quando todos acreditam que um investimento não é arriscado, os investidores da Nifty 50 geralmente elevam o desejo por ele a um ponto tão extremo que passa a ser extremamente arriscado, já que não se teme nenhum risco, não se exige nem se dá nenhuma compensação pelos riscos, nenhum prêmio de risco. Isso pode transformar o ativo mais estimado no mais arriscado. Esse paradoxo existe porque a maioria dos investidores acha que a qualidade, ao contrário do preço, é o que determina o risco. Ocorre que ativos de alta qualidade podem ser arriscados e ativos de baixa qualidade podem ser seguros. Tudo é uma questão de quanto se paga por eles. A opinião popular, então, não é apenas uma fonte de baixo potencial de retorno, mas também de alto risco. Everyone knows. Todo mundo sabe. 26 de abril de 2007.